instituições aqui do nosso município de Osasco, para vocês terem um pouco de conhecimento e, é lógico, conhecer esse trabalho maravilhoso que as ONGs fazem e muitas pessoas não têm o conhecimento. E aquele clichê de cara, né, família? Vamos o quê? Compartilhar, seguir e curtir, porque isso é muito importante para o nosso engajamento, para o engajamento do assunto de hoje, porque as pessoas vão começar a ter conhecimento, o YouTube vai jogar para muita e muita gente. Aí a sua história, a minha e, é claro, da instituição de hoje vai ecoar pelo Brasil inteiro. E é lógico, a voz vai começar a ganhar poder e muito mais poder, porque isso que é o intuito do Podesticano, levar para vocês informação, conteúdo, entrevistas diferenciadas. E hoje, do meu lado, nós vamos apresentar quem? A nossa nova host, é isso aí. O Podesticano tá crescendo e agora contratou uma host no lugar do TJ. Eu já estava cansado de fazer o Podesticano com ele, porque esse papo de chaveirinho, esse papo de Brad Pitt já tinha cansado. Não, pessoal, brincadeiras à parte. Como é um novo projeto e o mais justo de tudo e a pessoa que tem o maior conhecimento aqui para direcionar na nossa entrevista de hoje é a Meliana. Certo, Meliana? Certo. É um prazer e uma honra mais uma vez estar aqui com vocês. E eu, como parte do Instituto do Terceiro Setor, nós tivemos um espaço aqui muito importante e numa alegria muito grande de podermos dar continuidade nessa parceria, né? E eu lembro que na ocasião nós conversamos um pouco sobre o terceiro setor, as dificuldades, a importância das organizações na sociedade, né? Que a organização, ela vem fazendo um papel de fortalecimento das políticas públicas. Então, essas organizações precisam ser fortalecidas. Então, o Instituto do Terceiro Setor, ele vai nessa dinâmica, nessa direção. E nós temos um programa que é o Acelera OSC, que são encontros que fazemos aí com todas as organizações, algumas organizações, quer dizer, não são todas do município, mas aquelas que foram contempladas através de um edital, onde elas possam estar tendo conteúdos e poder entender um pouco melhor sobre a gestão, né? Sobre essa máquina governamental, de onde vêm os recursos, como que eu administro, porque não é só estar ali fazendo aquele trabalho que é tão importante, mas tem todo um contexto, né? E eu lembro que na ocasião, né, nós mencionamos, foi perguntado para nós, de algumas instituições assim que a gente conhece, inclusive que eu conhecesse e que tem uma história no município. E eu fiz aí uma descrição, relação, né, de algumas, e hoje nós temos o prazer de estar aqui recebendo uma dessas instituições que tem uma história e que eu gostaria que ela mesma contasse um pouco para nós. Sobre o surgimento, sobre a história, como é que começou todo esse trabalho, né? Porque ela tem um histórico e qual é essa missão que é dessa instituição, que é a Amamos. E hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui a Adriana, que é uma das diretoras da Amamos e que vai contar um pouquinho para nós dessa história, desse trabalho, dessa luta diária e constante, porque, gente, a Amamos é um serviço de acolhimento de crianças e adolescentes. Então, é uma organização que cuida, que educa, que acolhe as crianças e adolescentes do município de Osasco. Por favor, Adriana, seja muito bem-vinda. Tá? É um prazer imensurável estar com você aqui. Gente, é muito gratificante estar aqui representando a Amamos, né? Quando recebemos esse convite para conhecermos vocês, para estarmos aqui falando, não tenho nem como dizer a emoção que foi, né? E como é bom estar aqui com a Meliana, que trabalhou na Amamos há 10 anos, né, Meli? 10 anos. E amamos, é o que a Meli sempre fala, a gente sai da Amamos, mas a Amamos não sai da gente. Não. E eu já tentei sair da Amamos várias vezes, Meliana sabe disso. Mas assim, quando a gente abraça uma causa social,
né? A gente não consegue abrir mão porque a responsabilidade social não é apenas do governo, mas principalmente da sociedade civil. Então, nós somos convidados diariamente a sermos agentes transformadores, né? E quando você chega num lugar onde as coisas já estavam organizadas, porque nós não fundamos a Amamos. Quando nós chegamos, a Amamos já existia, né? Estou na Amamos há 26 ou 27 anos. A Amamos esse ano, em maio, completou 41 anos de existência, de prestação de serviço no município de Osasco. Não começou conosco, né? Começou com a Dona Maria Elisiário, uma senhora incrível, não a conheci pessoalmente, mas a gente conhece a sua história e a gente conhece a Dona Maria através da Amamos. Se Amamos é o que é hoje, é porque nós tivemos lá atrás um espírito boníssimo como Dona Maria, que acolhia em seu lar crianças que não eram atendidas por suas famílias, não é? E aos poucos essa quantidade de criança foi crescendo, porque os pais não tinham condição. Aonde vou levar? Deixa lá na casa da Dona Maria. E foi aumentando. E com isso ela foi pedindo ajuda da sociedade, por isso que eu falo, a sociedade ela é muito importante, né? Então, essas pessoas foram abraçando a causa de Dona Maria e a Amamos foi crescendo e ela ganha um terreno que é lá onde a gente fala que é a nossa sede, que é ali na Presidente Médici, 1303, perto da empresa de ônibus, não é? E ela começa a construção de um abrigo que na época era chamado de orfanato. E o primeiro momento, né? No primeiro momento, essa casa que acolhe chama-se Lar São Benedito. E vai crescendo, vai aumentando e passa, num determinado momento, a ser Amamos. Que na época, por que Amamos, não é? Amamos, ela tinha a sigla Amamos, era Associação dos Munícipes de Amparo ao Menor Osasquense. Se você colocar a inicial de cada uma dessas palavras, a gente tem a sigla Amamos, né? E se escolheu o golfinho, porque o golfinho, ele é o nosso logo, é o logo da instituição. Por que o golfinho? Existe uma história por trás disso. O golfinho, ele tem uma peculiaridade. A mamãe golfinho, ela não abandona o seu filhote. E se por algum motivo ela morrer ou o filhotinho se perder, qualquer coisa que aconteça, toda a sociedade de golfinhos, vamos dizer assim, acolhe aquele filhote. Ele nunca vai ficar sozinho. E esse é o objetivo da Amamos, nunca deixar ninguém sozinho, né? E a Amamos foi crescendo. Quando nós chegamos na Amamos, tinham 60 acolhidos, chegou a ter mais de 70, 72. Lá viviam meninas e meninos, alguns eram órfãos, outros não. Nós tínhamos quartos com 20 meninos e no outro 20 meninas e um berçário com 20 bebês. E hoje não é mais chamado de orfanato. E por que não mais? Porque a maioria das crianças que estão no SAICAS, que é o Serviço de Acolhimento, essas crianças não são órfãs. Elas não estão com suas famílias porque as famílias não têm condição de ficar. É condição financeira? Não, não é. É uma estrutura familiar que às vezes não tem. Muitas vezes elas são abandonadas, outras vezes não são bem atendidas. E aí, com a nova legislação federal, que nós temos o CONANDA, né, que eu acho importante, nós, enquanto sociedade, entender o que é isso, vem essa legislação federal para organizar melhor esses acolhimentos. E para dizer assim, olha, essas crianças têm um ou outro órfão, mas eles não são. Eles precisam não mais de uma casa como a Amamos, que era um abrigo onde ficava todo aquele monte de criança. Eu vou confessar para vocês
que quando teve essa mudança, nós não acreditamos nisso. Não, como é isso? Vamos sair de lá, vamos pagar aluguel? Que absurdo, né? Tá tão bem assim. Hoje nós avaliamos que não, que o melhor é essas crianças estarem distribuídas em casas como se fosse o lar delas. Como se fosse, porque de fato não é. Ainda uma casa que acolhe de 15 a 20 crianças, vamos combinar que não é ainda o ideal, né? Porque não tem só essas crianças, tem todos os funcionários que trabalham lá, tem uma equipe técnica que está lá dentro, quer dizer, eles não têm ainda a liberdade de fazer o que quer. Eu não posso ir deitar a hora que eu quero. Eu tenho horário para comer, eu não posso ficar abrindo a geladeira a todo instante, igual a gente faz na nossa casa, né? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores. Eu chego 9 horas, eu não janto, ou eu janto. Como que é isso, né? Não tem opção. Eles não têm. Se eu ficar acordada até as 3 da manhã, eu vou lá e abro a geladeira. Como que é isso no acolhimento? É possível? Infelizmente não é. E existe um motivo para isso, porque a gente tem que ter um mínimo de disciplina, de organização, senão não dá certo. Né? E aí a Amamos então passa por uma reestruturação, sai de lá, né? Aluga onde o nosso prédio era próprio e é próprio, a Miliana passou nessa, ela acompanhou e ela nos ajudou nessa transição que não foi fácil. Nós precisamos contratar na época uma instituição que nos auxiliasse a entender como que seria isso, até para dar uma formação para as cuidadoras, porque para nós era novo, como que ia ser? Como que a gente ia passar de um lugar para 3? Sabia-se no papel, né, Adriana? O papel estava lindo, mas e na prática? Como que isso funciona? Tinha a teoria. Né? Desculpa. Aí tivemos que alugar 3 casas. Nós não pagávamos aluguel. Nós tínhamos 20 funcionários para cuidar dessas 60 crianças. Aí, quando vão para as casas, a gente tinha praticamente 20 funcionários, éramos 15 funcionários em cada casa. E aí aumenta o número de funcionários de maneira assustadora. E aí começou a nossa crise financeira. Foi aí que tudo começou. E até hoje, essa conta não fecha, financeiramente falando, né? Porque o gasto é muito alto para se manter. Quando a gente fala assim, olha, cada criança custa para a instituição cerca de 7 mil, 8 mil reais mês, as pessoas falam, isso é um absurdo, porque eu não gasto isso com meu filho. É por causa da quantidade de funcionários, né? Você tem toda uma estrutura para manter a criança, não é o gasto dela igual você faz uma comparação dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Na nossa casa a gente tem psicólogo, assistente social, pedagogo, enfermeiro. Não tem, não. Né? A gente não tem todos esses profissionais. E nós precisamos dessa casa funcionando 24 horas. Aí eu preciso de turnos de funcionários, né? Existe uma lei trabalhista que impede que esse funcionário fique 24 horas trabalhando, 3 dias, uma semana sem sair do lugar. Então, a gente precisa de 4 turnos de funcionários, trabalhando 12 por 36. Então, veja o quanto que aumentou. Esses funcionários adoecem. Aí nós temos que contratar outro funcionário para cobrir esse. Funcionário tira férias. Contratar outro. Criança é internada. Tem que ficar acompanhante no hospital. Acompanhante no hospital, 24 horas. É bem complexo, né? É muito complexo. Provavelmente a maioria das pessoas que estão acompanhando não tem esse conhecimento, né, Miliana? Não. E deixa eu te fazer uma pergunta, Dana, se eu entendi direito, né? Então, a Amamos é uma grande mãe. É. Definindo isso numa palavra, seria uma mãe porque ela acolhe um monte de criança que não tem, hoje, igual você colocou, que não tem a sua base dentro da sua casa. Que a família não tem estrutura para ter um filho. Isso seria o maior objetivo de vocês, porque vocês têm o papel de mãe para essas crianças, né? Eu acho que isso daí, para uma pessoa... Por isso que você falou que eu acho que você trabalha 26 anos no mesmo local. Porque quantos filhos você já teve? Nossa, a gente está tentando fazer
fazer esse levantamento Mensurar, de né? quantas crianças e adolescentes passaram pela instituição. A gente não conseguiu ainda, porque são tantas coisas acontecendo que são urgentes que a gente não consegue parar para fazer essa mensuração. E é importante, né? É muito importante fazer 40 isso. anos, né? Não é? É bastante tempo, E né? assim, gente, além de todos esses funcionários que nós temos, a gente tem um time de voluntário, porque a diretoria da Mamos é 100% voluntária. Sim. Né? Eu sou diretora administrativa da instituição e todo o grupo de diretores é voluntário. A lei permite que os diretores sejam remunerados. A gente poderia colocar remuneração? Sim, mas o nosso estatuto, a gente optou por não. Porque a gente já tem uma dificuldade financeira gigante. Já pensou remunerar cada um de nós? Ia ser muito complicado. Ia deixar, tipo, uma folha salarial pesada, né? Né? Agora, há instituições que os diretores são remunerados. Está errado? Não está. Está dentro da lei. Não tem nenhum problema em relação a isso. E enquanto a missão, né, quando você fala amamos é uma grande mãe, sim. E a gente tem uma missão, né, que é atender, acolher, né, e educar essas crianças, tendo um olhar individualizado para cada um deles. Porque, apesar deles terem problemas semelhantes, eles são indivíduos com necessidades individualizadas. Distintas. Né? Distintas. Cada um reage de uma maneira. Que nem nós três aqui. Diante de uma situação, da mesma situação, cada um de nós vai ter uma reação diferente. Por N motivos. Não é? E a gente precisa entender isso. E não é fácil. Porque... da mesma forma que eles vivem no coletivo, porque não sai... É coletivo. É um coletivo ali. Mas a gente tem que trabalhar e respeitar a individualidade deles. Esse foi um trabalho que a gente teve que fazer no decorrer desses 41 anos. Colocar algo que fosse individual para eles. Um álbum de foto. Né? Um armário com o nome deles para eles guardarem as coisas que eles ganham. Sabe? Para ele saber que aquilo é meu. Eu tenho tudo coletivo. Meu almoço é coletivo. Eu não posso escolher o que eu vou comer. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Mas esse copo eu ganhei. A instituição vai garantir que isso seja meu. Isso deve ser bem complexo, né? Para deixar o individual. Isso daí é importante para o crescimento. Tipo, depois o pós, né? Esse trabalho é visando isso, tipo, depois o pós da criança, do adolescente, quando ele sai para a sociedade, para ele ter aquela personalidade que ele é um individual, que ele, senão ele vai viver... É difícil ele sair de um coletivo para o individual, né? Ter uma família. É um processo sofrido, sabe? Porque ao mesmo tempo que a instituição ela é um lugar que acolhe, e se a gente pensar assim, mas é uma boa opção, é melhor do que estar na rua, do que estar sofrendo maus tratos, sim. Mas, por outro lado, o melhor lugar para qualquer pessoa é com a sua família. Não existe nada que substitua a família. Não existe. Mas se a família está adoecida, o nosso papel é proteger essa criança e também atender a família. Porque esse é o papel das técnicas que trabalham, dos técnicos, né? Vamos colocar os meninos também, que trabalham num serviço de acolhimento. Porque ele tem que dar um respaldo e ajudar essa família a descobrir as políticas que ela tem direito para que ela se cure e tenha a possibilidade de trazer o seu filho de volta para sua casa, né? E isso é muito gratificante, sabe? Quando a gente consegue. Mas se porventura não tiver jeito, né, Meli? Aí a gente busca outro caminho, que é um lar substituto. Então, só assim, para a gente tentar assim, melhorar até essa comunicação com quem não sabe, Conhece, né? não tem esse conhecimento, você poderia, de repente, até falar para a gente um pouquinho, Adriana, como é que se dá o processo desde a chegada, né? Dessa criança e adolescente dentro do serviço, né, que a gente sabe, geralmente eles são encaminhados pelo Conselho Tutelar, né, ou algumas vezes diretamente pela vara da infância, ou vem transferido de algum outro serviço. Então, se você pudesse contar um pouquinho como que é a chegada deles,
como que é o trabalho de recebimento dessa criança e quais as principais etapas desse atendimento inicial, né? Que tem todo um desdobramento ali técnico e da equipe toda para quando essa criança chega. Se quiser, puder contar um pouquinho para gente? Sim. No passado, as crianças vinham direto da vara, né? A vara que mandava, o juiz que mandava pra gente. Sempre o conselho tutelar indo atrás, né? Identificando algo que não está de acordo com o ECA, né? Aí ele recolhe essa criança e leva para um abrigo, hoje um SAICA, né? Um serviço de acolhimento. Em Osasco, nós temos a central de vaga, então não vem mais direto pelo judiciário, vez ou outra, mas sempre passa pela central de vaga do município, que quem é responsável pela central de vaga hoje é o Serviço de Assistência, né? É a SAS, a Secretaria de Assistência. Então, de forma alguma, nós podemos acolher uma criança que não tenha passado por lá. Então, uma família, de repente, não quero mais, vou levar, vou entregar lá na porta da Mamos. Não, a gente não é assim que funciona. Então, né? quer dizer... Não pode. Existe um trâmite para que isso aconteça. Tá, né? Feita essa regulação é feita pela Secretaria da Assistência. Isso. Né? Porque tem municípios que não funciona dessa forma. Né? Osasco funciona assim. Assim. Ainda existe municípios que trabalham diretamente como era antes. Isso. Tá? Eu falo isso porque na minha caminhada profissional aí, eu já fiz supervisão técnica em outras cidades e eu pude perceber as diferenças desses encaminhamentos, né? E desse protocolo de encaminhamento. Eu queria, assim, quando eles chegam dentro do serviço, né, que eles estão lá, como que é feito, assim, a recepção deles? Sim. Então, aí a criança ou adolescente chega, né? Seja, às vezes a gente é informado com antecedência, no sentido de que, olha, semana que vem vocês vão receber uma criança assim, um adolescente e tal. E às vezes a vaga é emergencial. Então, se eu tenho vaga, né, e aí a SAS, a pessoa responsável da central de vaga me liga, Adriana, às vezes é fim de semana, e a gente já pegou atendimento emergencial, olha, ele vai ter que pelo menos pernoitar aí, porque a gente não tem para onde levar. Não é? Então, a gente fica disponível praticamente 24 horas, porque se me acionar na madrugada, estou eu respondendo. Tá? Então, quando a gente já sabe com antecedência, providenciamos roupa, providenciamos o cantinho para ele ou para ela, a equipe técnica se organiza para receber, é falado com as cuidadoras, olha, vai chegar um menino, uma menina, tem tantos anos, chama-se tal, tem tal nome, enfim... fala-se um pouco do histórico, o que é possível ser falado, porque algumas coisas são sigilosas e fica mais com a equipe técnica, então tem coisas que não se abre, tá? Mas fala-se o mínimo que é necessário para esse acolhimento. Aí há uma recepção para essa criança, há um acolhimento para ela, para minimizar aquela dor. Eu digo minimizar porque a dor você não tira. Vamos imaginar assim, nós estamos na nossa casa, tranquilos, aí de repente chega alguém que você nunca viu e tira você e leva embora. E às vezes da escola. A criança está na escola e é tirada da escola e levada para o serviço de acolhimento. Né? E aí, por que é feito isso? Porque, de alguma maneira, aquela família não está sendo protetiva. Por isso que é retirado. Não é porque é pobre, não é por isso. Risco, né? É pelo risco que a criança está correndo. Ou tá na rua, não está indo para a escola, está exposta a perigos. Então, cabe ao judiciário, à assistência, atender essa criança na necessidade. Então, chegou lá, ela é acolhida, é conversado, é oferecido para ela o alimento, é tomado banho, enfim, é feito uma triagem para ver como que ela chegou. Então, é feito um primeiro relatório pela equipe, né? Ela chegou assim, chegou de tal jeito, chegou com roupa, chegou bem vestida, no sentido de que estava frio, ela estava agasalhada, tinha chinelo, tinha marcas pelo corpo, enfim, tudo é relatado.
não é? Porque existe um relatório inicial que a equipe técnica vai ter que encaminhar para o fórum, que é o PIA, acho que é o PIA de 24 horas, não é isso? Eu não sou técnica, mas, mas a gente acompanha há muito tempo, a gente sabe como que funciona. E aí, é pedido, se a criança não está em escola, elas vão atrás e matriculam em escola, vão atrás de médico para fazer os atendimentos, olha a carteira de vacina, se não está em ordem, vai regularizar. Geralmente não está em ordem, né? Se a escola é longe do SAICA, elas pedem transferência para ficar mais próximo do acolhimento. Então, esse é o primeiro atendimento que é feito para essa criança e para esse adolescente, né? Quando alguns ficam revoltados, outros choram muito, né? Então, precisa daquele momento de adaptação para ele. Tá? Não é fácil, né? E geralmente, quando eles chegam, né? Eu posso falar agora até como técnica que trabalhei lá na Mamos, o que a gente, na época, né, trabalhava muito a questão da família. Porque a família, quando a criança ela é acolhida, pode ser que essa família está adoecida, né, Adriana? Porque é questão da drogadição. Então, essa família também precisa de cuidados. Precisa. E aí a gente, como técnico, vai avaliar como que está a situação da família. Porque eles não têm proibição de visita. No primeiro momento, não. A menos que tenha sido algo muito absurdo. Muito grave. Então, a gente tem que primeiro atender essa família, ver como que está essa situação, e explicar por que aquela criança e de que forma ela vai estar sendo cuidada, quais são as regras, né, Adriana, da instituição. Os dias de visita, horário. E aí é colocado para a família a agenda, para que a família acompanhe, né? Isso. E assim, deixando muito claro que ele ainda é filho. Ele é filho. Não está destituído. Então, a família, e que geralmente é o papel da mãe, né? Acho que 80% dos casos, né? A mãe sempre está muito mais presente. Tem alguns casos que sim, é o pai, a mãe, é o casal. É o avô, é a avó, mas né? Tem alguém da família. Mas é alguém da família lá que a gente fala extensa. Mas a gente sempre fala, olha, vai ter consulta médica, você vai continuar acompanhando, porque às vezes a gente precisa reensinar a família, ou ensinar a família, né, Adriana? Nós tivemos um caso ainda quando estávamos na sede, que a equipe teve que ensinar a mãe a cuidar do bebê, porque ela já tinha 2 filhos lá, aí ela ficou grávida, teve mais um, e para que ela não perdesse a guarda do terceiro, as cuidadoras, junto com a equipe técnica, teve que ensinar essa mãe como que ela tinha que cuidar do bebê, o que ela tinha que fazer. Então, ela ia todo dia lá. Enfim, não teve muito efeito, no sentido de que ela não deu conta, porque ela tinha outras questões, né? Mas esse é o trabalho da equipe técnica dentro do acolhimento. É fazer dar certo. O objetivo não é tirar a criança, mas o objetivo é cuidar da família para que ela receba de volta o seu filho, para que aquela criança volte para casa. Então, o pessoal, eu acho que provavelmente é a mesma dúvida que eu tive, como eu não sou leigo, outras pessoas também provavelmente têm a mesma dúvida, igual vocês colocaram. Então, quando uma criança ela é direcionada a uma instituição, igual de vocês da Mamos, e aí a Meliana colocou que tem o papel do técnico em avaliar a família, porque muitas vezes pode ter acontecido que a família não tem uma estrutura, são inúmeros pontos que pode estar acontecendo de essa criança não ter a estrutura dentro de casa. Existe, então, normalmente, vocês trabalham com o princípio de identificou que a família, tratar a família e a criança pode voltar pro lar? Isso daí é possível, acontece. Não é muito simples, sabe? E para algumas famílias às vezes não dá certo, por N motivos. Um motivo muito sério que a gente vem sofrendo, que eu acredito que seja um problema social mesmo, que a gente precisa de políticas públicas para cuidar disso, é a questão da drogadição. A maioria das famílias não conseguem cuidar dos seus filhos por esse motivo. E aí, a partir da drogadição, vem abuso, vem agressão, vem negligência, sabe? Vem abandono. É um monte de coisa envolvida a partir dessa questão da drogadição.
Então, se a gente conseguisse fazer... Porque, na verdade, o acolhimento é o último recurso. E hoje está sendo o primeiro, sabe? Então, se a gente conseguisse cuidar dessas famílias para que isso não acontecesse, se a gente conseguisse essa prevenção das drogas e tudo mais, a gente conseguiria trabalhar melhor todo o resto. Porque, igual você colocou, é um problema da sociedade. São processos aí que há necessidade de uma política pública pesada, porque você pode dar um exemplo básico quando a gente teve em evidência a Cracolândia. E muitas vezes o processo que a política, o poder público atuava, a gente que era leigo, eu entendia que não era bem daquela forma. Eu acho que aquilo ali você não tratava. E hoje é um problema assim que não é difícil, porque se você não tem um tratamento para isso, de uma forma objetiva, vai continuar da mesma forma, né? E outra coisa que precisa é investir em educação. Educação de verdade, educação de base. Né? Não pode ser algo só de campanha política, mas tem que ser... É preciso investir no social, não só dando esses recursos, que é importante, mas precisa trabalhar a base em relação à educação e as pessoas entenderem, a mulher ter o seu papel de fato. Porque a mulher muitas vezes, por ser desrespeitada, por ter uma dependência emocional, ela é levada a algumas condições, em algumas situações, que ela não consegue ter essa estrutura de sozinha lidar com essa maternidade. É complicado. Sabe? É algo muito complicado que eu acho que a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa buscar soluções. Então, no acolhimento, passaram várias mães que elas eram agredidas e a gente tentou ajudar, mas a dependência emocional é tão grande que elas não conseguiram sair do seu agressor. E aí elas perderam as crianças. Porque como que pode... esse lar, desse jeito, cuidar dessas crianças? Não consegue. Não tem estrutura. E aí, toda uma equipe que está analisando, e para elas não é fácil, para a equipe técnica não é fácil você definir a vida de alguém. Porque o juiz, ele bate o martelo, vamos dizer assim, mas ele depende dos relatórios que os técnicos fazem. Em resumo, a gente é o olho da justiça. Entendeu? Então, se elas errarem, vai destruir uma vida. Existe casos, Eliane, tanto a Adriana, de algum técnico ter dado algum um direcionamento que não era... eu acho difícil o técnico... Já teve casos, por exemplo, da equipe técnica do serviço de acolhimento. Porque que eu falo? Tem equipe técnica do serviço de acolhimento e equipe técnica do judiciário. Assim como tem lá no CRAS, no CREAS. Se eu mando a família para o CREAS, a gente conversa junto. E conversa junto com a equipe do judiciário. Para ver como que está a evolução dessa família, né? E já teve casos, por exemplo, da equipe técnica do serviço de acolhimento ser contrária a um desacolhimento para a família. E a equipe lá que dava o parecer final foi favorável, né? A gente ficou assim inseguro, porque a gente achou que tinha ainda que trabalhar um pouco mais. E aconteceu que na burocracia, que daí eu não digo nem que foi a responsabilidade daquela técnica ou da gente, mas na burocracia do sistema de encaminhar documentação para o outro município que aquela família foi, porque tem isso, aqui na comarca de Osasco, fica o processo aqui, os técnicos aqui acompanham. Se é desacolhido e aquela família resolve mudar para Minas Gerais, você tem que encaminhar o processo para lá. E na demora, aquela criança sofreu maus tratos. Aquela mãe
fez aquilo que a gente temia de fazer, que ela não tinha uma segurança psíquica para poder cuidar daquela criança. Então, já aconteceu, e eu, infelizmente, estava dentro da vara de infância, eu ia para uma audiência, e foi um caso que eu acompanhei também, que eu, na hora da audiência, e eu vi o que aconteceu lá fora, que a pessoa... O companheiro foi entregar a criança, tirando da mãe, eu comecei a chorar dentro da audiência, e o juiz parou toda a audiência, porque eu não conseguia me conter. Né? Por quê? Porque é uma sensação de, assim, puxa, de um erro que você vê, mas que não é um erro da pessoa, mas é um erro do mecanismo. Do sistema. Do sistema. Mas a gente teve 2 casos sérios que até apareceram na televisão já faz um tempo. Um dos casos, nós recebemos a criança na Amamos, quando a gente ainda era da sede. Foi um caso que eram 2 irmãos... E eles reclamavam que eles queriam sair de lá, eles não queriam ficar com a família. E aí não escutaram essas crianças, não escutaram. E o mais novo morreu. A questão de maus tratos levou aquele menino a óbito. E aí o mais velho foi para Amamos. Esse menino, ele tinha um pavor e um medo. Ele tinha um medo porque ele tinha sofrido tanta agressão e ele tinha visto o irmão vir a óbito por conta de uma agressão, que tudo ele se assustava, ele deixava cair uma coisa no chão, ele chorava que ele já ia limpar. Então, assim, foi um trauma muito grande para ele, né? Depois ele foi adotado. E teve um outro caso que mostrou na TV também, que eram maus tratos, acho que era madrasta, não sei. E a criança já tinha reclamado no conselho tutelar e aí os técnicos também acharam que era exagero da criança e depois eles morreram, os 2 morreram. Nossa, complicado, né? Né? Então, assim, é muito sério, né? A gente está cuidando de vidas, é Quando muito uma sério criança mesmo. ela chega a falar, Acho não que duvida. provavelmente ela não está mentindo, né? Não duvida dessa criança. Eu acho que assim, ainda que você tenha precisa dúvida, porque a gente vê que tem casos que ser até avaliado, né? tem que ser avaliado, não é? Porque já teve casos também de criança inventar. Passou há pouco tempo um caso assim, mas a gente tem que avaliar. Você tem que não pelo pode menos... descartar. Você tem e outra, quem está acompanhando um caso sabe o que está acontecendo. Não pode fazer vistas, sabe, grossas. Você tem que ficar de olho e entender o que está se passando. Essas crianças, elas têm essa questão emocional muito fragilizada. Ela passa a não ter confiança nas pessoas, é muito difícil. E, ao mesmo tempo, existe aquele amor pela mãe, ainda que a mãe e o pai sejam abusivos, eles ainda têm, geralmente, eles têm um carinho. Afeto, né? E eles têm afeto, porque é o que eles conheceram. Eles conhecem outra realidade. Então, e aí a gente também tem que ter um cuidado de lidar com essas crianças e ter um cuidado ao falar dos seus genitores, porque é o pai e a mãe, a gente tem que ter respeito. Quando a gente vai adentrar no mundo de outra pessoa, a gente tem que entrar com respeito, a gente tem que pedir licença. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está ajudando, porque eu vou ajudar, porque eu vou acolher, e a gente acaba negligenciando. Sabe? A gente acaba não percebendo que eu estou sendo abusivo também. Porque até para ajudar e para acolher, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter cuidado. E a gente tem que ter empatia e se colocar no lugar do outro. É uma vida que está ali. A gente, com toda a idade que nós temos, a gente não é capaz de mensurar o que é viver o que eles viveram e o que eles vivem. E quantas histórias a gente já vivenciou, vou falar né? Pra vocês, de Quantas tirar o chapéu. histórias. E eu vou dizer uma coisa, sabe? Pessoas como a Adriana, que tem propriedade, né, do que faz, do que está dizendo, e da forma com que ela tem esse entendimento, porque não é só abrir uma casa, seguir lá os padrões que está mandando, ou as instituições, olha, eu vou entrar aí num edital aí, eu vou concorrer. Peraí. E tem que ser muito cuidadoso
o município para quem está sendo entregue os cuidados dessas crianças. Porque tem que ter muita responsabilidade. É responsabilidade né? de duas partes. Né? É uma responsabilidade, gente, grande. Agora, eu vou puxar aqui. O quanto é importante uma instituição como a Mamos, no município de Osasco, e que eu sempre falei, né? Eu sempre disse isso para eles lá. A Mamos podia estar em várias outras cidades, porque é difícil achar um serviço de acolhimento de excelência, que se preocupa com a educação, com a saúde, porque quando uma criança ela chega lá no serviço, ela precisa passar, a gente fala assim, né? Eu até brincava às vezes com as colegas lá. Vamos fazer o checklist. Peraí. Mas é feito mesmo. Saúde. A gente tem lá uma planilha que elas vão anotando tudinho. Educação. Tá na escola. E fora assim, não é simplesmente ir lá na escola e tá feito o meu papel. Não. É conversar com o coordenador da escola, identificar se a criança está com algum problema lá na escola, né? E acompanhar como se você fosse mãe. Eu acho que o ponto pai, principal aí, né, Emiliana, a pessoa para estar na posição da Adriana, na sua posição, primeiro ela tem de amar o que ela tá fazendo. Sim. Eu acho que são pessoas, assim, de luz, não são para qualquer um, porque, assim, eu imagino, na posição de vocês, o psicológico de vocês para tentar separar e não se envolver completamente em situações igual você acabou de mencionar. Porque, assim, não é fácil. A Adriana, eu tô colocando na minha visão. A Adriana, de tudo, são 26 anos que ela está no mesmo lugar, igual a Emiliana colocou, que a Mamos é uma referência no município de Osasco, que deveria, assim, estar em outros lugares, porque tem o papel de mãe e trabalha como uma mãe de verdade. Agora, como separar, né, a posição da Adriana, onde ela está, porque além a Adriana, na Mamos, ela tem uma posição, e fora daquilo, família, porque assim, eu acho muito complicado você não se envolver nos problemas que vocês assim, têm diário. Sabe, a gente, quando a Meli e a Elaine convidou e falou que a gente tinha sido... não é sorteada, mas tinha sido contemplada, né? Com o projeto, né, do I3S, que é o Acelera OSC. É muito bom, porque ali você compartilha suas dores e é um momento de quase que uma terapia, sabe? De pessoas que te fortalecem. Falam, não, você não vai sair, não. Essa história que você fala que você vai sair, você não vai sair. Mas assim, a gente entende que chega um momento que você precisa sair. Porque precisa vir outras pessoas com outro olhar, né? Que consiga entender melhor as coisas. E aí lá a gente conhece pessoas nesses encontros, né? E uma das pessoas que eu conheci, ele falou assim para mim, Adriana, na verdade, o que precisa é propósito. E essa é a palavra, propósito. Se eu não tiver propósito dentro do que eu estou fazendo, eu não fico. Então, só fica na Mamos e só fica numa instituição do terceiro setor quem tem propósito. Um propósito de vida, um propósito social. Né? Porque ali eu não ganho dinheiro. Aliás, o meu dinheiro, parte do meu dinheiro está ali. Né, que a gente acaba ajudando, acaba colocando, né? E eu não estou colocando isso para me vangloriar, não é isso. Mas é que você precisa, em alguns momentos, fazer isso. E você só faz naquilo que você acredita. E só fica quem precisa ficar, ou quem já deu o seu tempo. Aí o pessoal fala, Adri, não te deu o seu tempo ainda. Eu falo, não, mas eu vou dar o meu tempo, porque tem que parar por aqui. Mas... essa questão do psicológico é para todos, não é só para mim. Mas para as cuidadoras que estão lá 12 horas... Né? A cada 3, né? 12 por 36, elas vivenciam coisas, meninos e meninas às vezes xingando, maltratando elas, maltratando a mim ou a equipe técnica. Você tem que ter uma frieza naquele momento e entender que ele não está xingando a Adriana, mas é difícil você separar isso. Ele está xingando a situação que ele está vivendo, é a raiva que ele tem contida. Mas, ao mesmo tempo que eu faço essa leitura, eu também tenho que aprender a colocar limite. Porque a sociedade não vai entender isso. Eu não posso sair por aí dizendo o que eu penso e xingando todo mundo porque eu tenho uma dor.
Eu tenho que trabalhar essa dor em mim. E é isso que a gente precisa entender e fazer com que ele entenda. Mas até aí, quem cuida adoece. Porque você não sai da sua casa para ser tratado desse jeito. Miliana adoeceu muitas vezes lá. Eu também me adoeci. Quantas pessoas já adoeceram? Mas a gente continua porque a gente acredita no social. Porque a gente não está botando só na mão do governo essa responsabilidade de cuidar. Tá pegando a parte da sociedade. Porque né? cada um de nós é responsável. E se eu, você ou quem for não consegue estar numa ONG, numa OSC, né, que não é mais ONG, eu ainda me pego falando errado, a gente tem várias maneiras de ajudar, de transformar. A gente tem que parar de reclamar da sociedade, do governo, e a gente tem que passar a transformar esse mundo. E a gente é agente de transformação. Nós somos agentes transformadores. Só que a gente precisa sair daquele comodismo, sabe? E de que maneira? Nossa, tem tantas OSCs por aí. E tem para todo mundo. Quem gosta de animal, vai para a OSC que cuida de animal. Quem gosta de idoso, cada um... Sabe, tem causa social para todo mundo. Exatamente. E aí, a partir daí, a gente vai lá e cobra do governo. Porque eu vou lá e cobro do secretário. A gente vai lá e tem uma conversa com ele. Porque a gente tem uma parceria com o município de Osasco. Como que a Amamos sobrevive? A gente tem uma parceria. Só que essa parceria não cobre todos os gastos. Não cobre. Então, a gente está sempre lá conversando. Porque precisa disso, precisa daquilo, tem que fazer tal coisa. A gente consegue? Não, nem sempre. Quais os recursos vocês costumam utilizar? Então, o nosso recurso é o município, né, que passa... a gente tem uma parceria, né, que a gente entrou no chamamento público, mas ele não cobre. E aí nós temos o nosso bazar permanente, que fica ali na sede, ali na Avenida Presidente Médici. Esse bazar funciona 3 vezes por semana, são roupas usadas, sapatos, utensílios em bom estado. Quem quiser doar, estamos abertos a esse tipo de doação. Às vezes está lá em casa, né? Eu vou no shopping, compro 4 roupas. Só uso uma. Eu só uso uma, tiro o que não está usando, em bom estado e doe, né? Doe. E aí isso se transforma em dinheiro. Com esse dinheiro a gente compra remédio, paga tudo que não veio. Que nem eu estava conversando com a Eliane, que é a nossa gerente administrativa, ela falou: Adri, mês retrasado nós gastamos 10 mil reais de folguista. 10 mil reais. O que faz uma folguista? Ela cobre a falta dos funcionários. 10 mil. E isso daí, você pode até estar no planejamento, mas é complexo, porque você não sabe quando a pessoa vai deixar. Porque aí o pessoal fala assim, olha, precisa ter um planejamento. Precisa. Mas eu não tenho um planejamento que no mês que vem X crianças vão adoecer, X funcionários não irão trabalhar. Então a gente tem esse gargalo e o nosso recurso é o bazar. O bazar, desde a pandemia para cá, caiu demais. A gente não está recebendo doação suficiente para o bazar. Nós temos o Adote Amamos, que é só você entrar lá no site da Amamos, www.amamos.org.br, se cadastra e você vai receber um boleto que vai pagar por mês, no mínimo R$20, né? Aí a pessoa escolhe, você vai fazer Pix, você vai pagar no boleto, enfim, tem lá, né? Temos o programa de nota fiscal paulista, que esse daí eu acho incrível, porque você não vai tirar um centavo do seu bolso. Você só vai transferir. Sabe, eu entro lá na Receita, eu já fiz isso. Indica, né? Aí eu coloco lá o meu CPF e indico a instituição Amamos. Clico lá. A partir daí, toda a compra que eu fizer e colocar o meu CPF, aquela porcentagem vai para a Amamos. Né? Esse mês nós conseguimos, acho que 12 mil reais de nota fiscal. Tem instituição que chega a conseguir 100 mil reais. Então, o nosso objetivo, a nossa meta é chegar nos 100 mil. Né? Essa é a nossa meta. Nós recebemos também, a gente faz bingos, né? 4 vezes no ano, para levantar recursos. Temos alguns parlamentares que nos auxiliam com verbas, né? Então aí você recebe verba parlamentar, só que a gente diz que é verba carimbada, né, Meli? Porque ela eu não posso usar para o que eu quiser. Existem algumas coisas que eu posso gastar.
Então, eu tenho que fazer um projeto, é direcionada, é uma verba direcionada. Então, eu tenho que apresentar um projeto, um levantamento de custo, onde que eu vou gastar aquilo, e pronto. Adriana, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o papel do I3S junto com a Camiliana? Ia fazer essa pergunta agora. Na Amamos se está sendo positivo essa... O I3S é uma parceria, assim, eu acho que veio num momento onde deu um alento para nós, sabe? Tipo assim, olha, vocês não estão sozinhos, se precisar a gente está aqui. E o encontro que eles promovem traz para a gente possibilidades, né? Uma visão de futuro e um gás para você continuar, né? Olha, existe uma instituição que está pensando em vocês. Terceiro setor, vocês não estão sozinhos. Para mim, o I3S é isso, sabe? É uma nova possibilidade de continuar. Porque as pessoas não conseguem entender o que é uma empresa do terceiro setor. A gente saiu do assistencialismo, porque aquela pessoa, ela é tão boazinha, é uma instituição de caridade. Então, aí fica aquela coisa de ser instituição de caridade e não pode nada. E não. O terceiro setor é uma empresa e ele tem direitos também, ele não tem só deveres. E ele pode conseguir muitos recursos de diversas formas. Então, eu penso que o I3S veio dar para nós um profissionalismo que a gente vem buscando, né? Então, é um fortalecimento. Então, assim, olha, qualquer coisa a gente está aqui, vem cá, a gente conversa. Não consegui ainda ir lá para ter uma conversa individualizada e buscar mais tomar um café e buscar uma assessoria maior em termos de várias questões. Mas o I3S veio reunir, juntar, né? E as OSCs juntas vão ter uma força maior, ganha corpo. Olha, gente, a gente existe, estamos aqui. Sabe? Isso é importante, Adriana, porque assim, né, Miliana? Porque a gente muitas pessoas nem conhecem. A partir do momento que vocês se fortalecem e tem uma pessoa igual o I3S para canalizar a energia e começar a direcionar, dar foco, eu acho que fica um pouco até mais fácil. Ele profissionaliza o gestor, né? Quem está ali na gestão, né? A diretoria, dando informações e trazendo pessoas com uma bagagem, né, Adriana? De conhecimento, e cada encontro está sendo muito rico. Até para a gente também, né? Que nem eu sou técnica, eu faço parte da diretoria lá do Instituto, do terceiro setor. Sempre levantei minha bandeira para o terceiro setor. E eu acompanhei as dificuldades da Amamos, como acompanho as dificuldades de outras organizações. Eu falo, se a gente não se unir, mas se unir no sentido de quê? Buscar informação, buscar aonde eu consigo recurso, o que eu preciso, como que eu posso... E até, né? Para tornar o voluntariado do terceiro setor algo mais profissional, vamos dizer assim. Entender que ser voluntário não é apenas você fazer uma benemerência, sabe? Mas é você assumir um compromisso. A única diferença do meu trabalho remunerado para um trabalho voluntariado é a remuneração. Porque a responsabilidade é igual, a minha entrega tem que ser igual. Eu não tenho que entregar menos porque eu sou voluntário, eu tenho que entregar igual. Então, eu tenho que ter essa responsabilidade. E para isso, eu tenho que entender as leis. Quando você fala assim, a Amamos é uma mãe, sim, todo mundo que está ali acaba sendo um pouco mãe, só que você é mãe sem ser mãe, no sentido de que o que eu faço em casa, né, eu vou tratar aquelas crianças como se fossem meus filhos, mas eles não são. Então, eu tenho que entender isso, eu tenho que colocar esse limite. Mas ali, então, na minha casa eu faço isso, mas ali eu não posso. Percebe? Então, é você entender isso. Então, o voluntário está ali para ajudar. Mas eu tenho que aceitar tudo. Não. Existe uma lei que regulamenta. Porque assim, né? A gente faz uma entrega com o coração, a energia que a gente deposita nesse trabalho, né? E aí eu posso até dizer enquanto técnica.
você sabe que tem as suas obrigações, seus compromissos, seu código de ética e como é que você tem que se atuar. Mas a gente não consegue fazer esse trabalho sem o coração quentinho. Eu acho que é isso, é sentir esse amor por quem você está trabalhando, que assim, você está trabalhando em prol uma vida que veio com uma história difícil, que sofreu muito, e que você está ajudando a juntar os caquinhos, né? E fazer com que essa pessoa, essa criança, esse adolescente, ele tenha oportunidades. E a família também, não tão diferente, né? Mas é lógico que aí no caso da família tem todo um outro desdobramento e tem o querer e tem as outras complicações, né? Que a gente sabe que, infelizmente, a questão da saúde mental, do uso de drogas, né? Ele vem é muito grande. Mas, assim, eu digo, enquanto técnico, eu desconheço um técnico que consegue trabalhar, mas não sentir nada. Porque assim, né? olha, se a gente for... É muito. E se a gente for assim, a pessoa que vai e trabalhar só pelo relógio e pelo financeiro, sabe assim, ó, e dê o meu horário, né? Eu só trabalho se me pagarem. Quantas horas vocês vão me pagar? Além do... Não consegue. Eu acho que porque não dá. Não tem como a pessoa trabalhar com esse foco. É como professor, sabe? Eu sou professora de formação, então eu não conseguia trabalhar só as 6 horas que eu estava na escola. Não dá, você leva o seu aluno para casa. Você leva. Você não consegue. Não é igual um escritório que você fecha, deixa os papéis. A gente está trabalhando com vidas. E todas as vidas importam. Todas elas. Verdade, e, assim... e a gente continua se preocupando, mesmo depois que eles saem. Hoje mesmo, a gente está aí compartilhando uma menina, a Vitória. As mães estão compartilhando nas redes sociais, né? A Vitória saiu de casa para ir para a escola, não retornou. E é uma preocupação nossa, ela não está mais acolhida. Ela está com a família. Ela está com uma família, né? Que a adotou, que é a família dela, que ela recebe muito amor. Então, assim, ó, um apelo. Quem souber da Vitória, entre em contato. Entre em contato, que o pessoal está preocupado. E eu vou mandar um recado direto para a Vitória, Vi. Você sabe que a tia tem você no coração. Eu falo tia porque é assim que ela me tratava, né? Eles nos tratam muito. Se precisar conversar, meu amor, a Adriana, nós estamos aqui. Ela tem o nosso contato, viu? A gente ainda conversa pelo WhatsApp. Chama. Vitória, volta. A gente conversa com você, se estiver precisando de alguma coisa. Tá bom, meu anjo? Vitória, olha aí, aproveita o apelo das suas tias, que elas têm um carinho absurdo por vocês. E quem tá assistindo aí, compartilha nas redes sociais. É isso. Para encontrar o mais rápido possível. TJ, nosso diretor, vamos aproveitar aqui, ó. Coloca as perguntinhas das pessoas e também depois coloca as fotos da Amamos para o pessoal ter um conhecimento visual de como que é, né? Boa noite a todos, a Cristiane. Vai, TJ! Mais um episódio de muito conhecimento e façam suas perguntas. O pessoal incentivando o pessoal a perguntar. A Sueli Pina, minha mãe, ela foi professora acho que durante uns 40 anos no estado de São Paulo. Hoje ela está aposentada. Na verdade, não temos nem ideia do que seja, o que acha, o que é só acolher, mas tem todo esse trabalho. É muita responsabilidade e ainda precisam contar com os voluntários. Deve ter o resto, só que não apareceu a pergunta. Walter Emiliano, parabéns à equipe, ótimos profissionais. Lourdinha Fioravante é minha tia, também é professora no interior de São Paulo. Hoje está muito difícil, são questões familiares que sempre refletem na criança, que deveria ser protegida e, no entanto, não é o que acontece. Reflete na vida, na escola e na sociedade. Vai, TJ. O Walter Emiliano é meu marido. Assim, eu falei, opa, Pampam RCP. Nossa, 26 anos, parabéns, Adriana, pelo empenho e propósito de vida. Instituto Terceiro Setor, verdade, Adriana, você é parte desse propósito, você é a parte dessa história e de todos que lá estão. São parte da dignidade humana que as crianças precisam. Eu vou começar a chorar, gente, eu sou muito chorona. Parabéns ao I3S, estamos juntos, concordo plenamente com a Adriana. Viva o I3S. Vai, TJ. Tem as fotos?
Mas é assim... E que bom que o I3S, ele está atingindo o propósito dele, né? A gente tem tido feedbacks muito positivos de toda essa ação. Bom, aí tem algumas fotos, aí são os aniversariantes, né? Uma coisa que a gente individualizou foi os aniversários, que antes eram coletivos, e aí a gente conseguiu com a ajuda das cuidadoras, com a ajuda de voluntários, né? A gente tem uma voluntária muito querida, a Priscila, que ela proporciona, né, junto com outros amigos que doam o dinheiro, e ela proporciona os aniversariantes do mês, que na verdade não é tudo junto, né? Então a gente tem, cada criança tem o seu dia de aniversário, é só dele, ele escolhe qual o motivo que você quer. Eu quero do Batman, essa criança queria do piquenique, aí foi feito um piquenique para ela, né? Então foi tudo feito com muito carinho. Então as duas casas têm esses aniversários, né? E o Rodolfo, que também trabalhou na instituição durante muito tempo, ele continua fazendo os bolos para as crianças, né, no dia do seu aniversário. Então aí é essa questão da individualização. E isso bacana. Eles levam para a vida, gente. Tem criança que nunca teve aniversário, chegar lá, começa a ter e fica muito feliz. Aí e o pessoal que está acompanhando as fotos, ó, tem o pessoal que trabalha, dá para perceber o amor total da mãe. Aí é um dos eventos, né? O nosso último bingo, aí é o time de voluntários que nos ajudou. Em novembro teremos o outro bingo, que é o último bingo do ano. E é um momento muito bacana, onde a gente se une com o mesmo propósito, é um dia alegre, dá trabalho, dá, mas o resultado é incrível. E aí nós temos a pizza, aqui é o time todo no final do evento, né? Depois que todo mundo foi embora. E aí nós temos a pizza da família Galo, que são dos meus primos, então, porque a gente não tem como você entrar nessa sem você colocar família, você põe todo mundo. Tem que envolver todo mundo, Tem que envolver. Aí a organização, as crianças vão para a escola, os uniformes. Estão matriculados na rede pública de ensino, né? E aí o quarto deles, e dentro de tudo que é possível, a gente dá o melhor que a gente consegue. Pessoal, vocês estão acompanhando aí, ó, a responsabilidade que a Amamos tem e o trabalho que elas exercem no município de Osasco, como a Adriana colocou, mais de 41 anos aí de história. E como que faz, Adriana, para o pessoal que quer ser voluntário, o pessoal que quer ajudar, igual você mencionou que vocês têm um bazar onde não está tendo mesmo a contribuição que tinha há uns anos atrás, principalmente antes da pandemia, o bingo que vai ter, o bingo que vai ter nos próximos meses aí. Como que faz para o pessoal participar, para ser voluntário, para poder ajudar tanto no bazar como nas entregas de doações? Então, vocês podem nos seguir nas redes sociais, né? A gente está no Instagram, @ONGAmamos, no site www.amamos.org.br. Aí lá a gente sempre coloca as necessidades nossas em relação a mantimento, as urgências. Então a pessoa vai lá, entrega, compra ou doa em dinheiro e a gente compra. Tem o nosso Pix também. Para ser voluntário, manda um e-mail, né, para o contato @amamos.org.br. E a Liliane sempre vai retornar e vai marcar um dia, uma conversa e vai explicar como que é ser voluntário, o que precisa. Que mais? Doações, roupas, alimentos, utensílios domésticos em bom estado, é só entregar para a gente lá na Amamos, né, na sede, que é na Presidente Médici 1303. E vocês podem entrar em contato conosco a qualquer momento pelos telefones que constam no site e nas redes sociais. Sigam a gente lá, a gente precisa aumentar a visibilidade da Amamos. O nosso bingo vai ser dia 20 de novembro. Nós estamos arrecadando prêmios para quem puder colaborar. E a participação de vocês comprando o kit ou estando lá na noite do evento vai ser incrível, né? Adriana, depois passa para o pessoal. A gente vai colocar pessoal, vai estar na descrição do vídeo no YouTube tudo que a Adriana colocou referente a contato. E depois você passa a arte pra gente, principalmente pra mim, eu vou pedir ajuda para umas outras pessoas, pra gente divulgar sobre o bazar, sobre o bingo. Aí você passa, se tiver uma arte, a gente começa a divulgar nas nossas redes também, porque eu acho que é importante. E você, pessoal, a gente está chegando próximo do final. No próximo episódio eu não estarei, porque vai estar ou
a nossa amiga, que vai controlar a mesa aqui a partir de agora, ou uma outra pessoa que for mencionada, né? Isso. Porque isso daí é o que nós queremos. O intuito do Poder Chicano, junto com essa parceria do I3S, é mostrar a história igual da Adriana, igual da Mamos, que é muito importante. Isso daí que eu acho que é relevante numa sociedade. A gente precisa. Eu espero que, com o que aconteceu aqui hoje, as informações possa agregar as pessoas, se vocês tiverem redes sociais, no Instagram, para as pessoas terem um entendimento, porque isso daqui vai ficar para sempre. Que é um trabalho sério. A Adriana, ela está há 26 anos numa luta, é um propósito. Isso que ela colocou é muito importante. A gente já teve oportunidade, que a gente tem um podcast, entrevistar tantas pessoas e todas mencionam isso. Propósito. Quando nós temos um propósito, quando você trabalha, independente se você tem uma religião ou nada, você tem um propósito, quando você tem um embasamento e você coloca muita fé, isso daí leva você para lugares que são imensurados. O que a Adriana faz, a Amamos, e o I3S, todo o terceiro setor é muito importante numa sociedade porque o governo não vai conseguir fazer tudo, não é verdade? Nós somos o governo, né? Então, assim, o governo não vai conseguir ter o papel que eles têm. Eu fico até me perguntando, porque nós temos aqui em Osasco, que 800 mil habitantes? Eu acho que está aproximadamente a isso, a 1 milhão, porque nós somos um município muito grande. Igual foi mencionado no começo, que tem uma fila, tem todo um processo que é exaltado dentro de Osasco, que pelo que eu entendi é muito bem organizado no processo de quando tem uma criança que tem que ser direcionada. Aí eu me pergunto, para 800 mil habitantes, eu acho que falta lugares. Falta. Porque é muitas pessoas. Nós temos casos de família, deve ser um absurdo. Então, e vocês tem de tirar o chapéu porque é algo divino. Vocês acabam direcionando, salvando muitas crianças, direcionando as crianças para uma sociedade, porque todas, igual a Adriana colocou, tem história, não é fácil. Então imagina essas crianças, tipo... eu fico me imaginando no lugar de vocês, a hora que você vê uma criança que saiu de lá e tipo, hoje tem uma família, tem uma profissão, isso daí eu acho que, igual a Adriana colocou, que muitas vezes ela tem de colocar, pessoal, ela tem de colocar dinheiro do bolso para ajudar, isso daí é amor e propósito. Não é possível, cara, isso daí é muito, é inexplicável. Então, por favor, colocar o endereço da sede. É a Avenida Conceição. Eu estou dando meu endereço. Detalhe, gente, eu não sou de Osasco, viu? Eu sou de São Paulo. Então, o pessoal de Osasco precisa se engajar. É Avenida Presidente Médici, 1303. Aí, pessoal, ó o endereço. Vamos colocar também na descrição. E ajude, isso é muito importante. Eu acho que o ideal é as pessoas fazerem uma corrente do bem. Se cada um faz um pouquinho, você vai tornar uma corrente absurda de grande. Isso. Você vai começar Esse é o objetivo. A abraçar todos que necessitam. Não precisa eu querer fazer. Gente, assim, olha, existe luz no fim do túnel. E para acender essa luz, a gente precisa juntar um número grande de pessoas para que essa luz comece a iluminar de fato, né? Nós somos isso. Precisamos disso. Né? Esse é o nosso propósito de vida. Para que a gente está aqui? Será que a gente veio para esse mundo só para comer, dormir, juntar dinheiro e trabalhar? Eu acho que muito mais que isso, né? E acho importante também esse espaço. Queria aqui agradecer em nome do Instituto essa parceria com o Podesticando. Falei certo? Falou. Opa! A gente vai esticando. Juliana, eu acho que a gratidão é nossa e é de quem ouviu, porque as pessoas precisam, a gente tem de fazer o papel. O Poder Chicano, ele faz um papel social simplesmente de pegar a história de vocês e multiplicar. Isso é importante. Eu acho que de uma forma ou outra, você conseguir hoje sensibilizar 10, 15 pessoas que vão ajudar a Mamos numa doação pro bazar, pro bingo, isso daí é importante. Eu falo muito com o TJ, o nosso papel é esse. A gente não conta muito com, você quer um sucesso, você quer visualização, não.
Isso daí é uma consequência, porque o nosso propósito hoje é isso daqui. É enriquecedor. As pessoas entenderem quem é a Adriana, quem é a Amamos, quem é a Miliana, qual que é o papel. O papel de vocês é fundamental numa sociedade. E através, né, dessa iniciativa de vocês, a gente pode levar para as pessoas informações, isso porque nós nem falamos do processo de adoção, né? Nossa, eu acho que dá para um outro programa. Processo de adoção, como que é o processo de desligamento da criança quando ela sai da instituição, porque a gente acolhe crianças de 0 a 18 anos. E aí, fez 18 anos. Tchau. Acontece o que esse adolescente? O processo de adoção, acho que a gente tem um tempo ainda, né, TJ? Acho que seria importante, porque assim, eu penso que deve ser muito burocrático. Eu acho que é pouco burocrático pelo que as pessoas fazem às vezes. Tem pessoas que devolvem criança. Depois de passar o processo inteiro, porque eu já fui me informar. Eu vi que, mas faz um tempo, é bem burocrático. E a pessoa passar por tudo isso e devolver é brincadeira. E sabe por que devolve? Né? Eu tenho filhos adotivos. 2 adotivos, na verdade são 3. 2 adotados no papel e uma que veio para mim com 19 anos, né? Que não tem o nosso nome, mas é nossa porque ela na época ela não quis ser adotada e depois tinha que ser nossa, tá com a gente, né? Enfim, é um processo burocrático? É. Mas eu penso que é importante, sabe? Como que funciona a adoção hoje? Bom, se eu estou interessada em adotar, eu vou até o fórum da minha cidade e demonstro meu interesse, né? Preencho lá uma ficha. Depois eu vou ser chamada para ser avaliada pelas técnicas do fórum. Após isso, vai ser feita uma pesquisa da criança que eu coloquei lá no meu perfil. Quando eu fui fazer essa entrevista, eu e meu marido ficamos muito incomodados, porque parecia que eu estava comprando uma geladeira ou um carro. Porque o que pergunta? Qual sexo, qual idade, que cor, aceita criança com deficiência, aceita irmãos? Aí você começa a colocar todas as características do que você quer, de quem você quer. E isso deu um incômodo na gente, sabe? Mas depois eu entendi que é importante. Porque não adianta eu falar que eu estou pronta para uma adoção interracial se eu não estou. Não adianta eu falar, eu fiquei com vergonha, eu falei que eu aceito uma criança com deficiência e eu não dou conta de cuidar de uma criança com deficiência. Né? Eu não dei conta, eu não coloquei porque eu não dava conta, mas os nossos filhos, eles são negros e para mim tá tudo bem, né? Então, pra gente tá tudo bem. E deu tudo certo, sem nenhum problema. E que criança que está disponível? Aquela que foi destituída do pátrio poder. E geralmente são as crianças mais velhas, não são os bebês. E todo mundo quer o quê? Bebê. E o mais parecido possível comigo e com meu esposo. Porque às vezes eu não quero contar que ele é adotado. Né? Eu não quero contar a origem dele. E é importante, porque se eu negar a origem, quando ele descobrir, ele vai pôr em xeque tudo que eu disse para ele até hoje. Se você mentiu isso para mim, que era tão importante... E outra, gente, eu não posso apagar a história da outra pessoa. É a origem dele. É a origem, ele tem que saber. Né? Então, tem esse procedimento. Depois que eu fui aprovado, né? Que o casal foi aprovado. Hoje, assim, quem pode adotar? Casais homoafetivos, casais héteros, pessoas solteiras, né? Homens ou só mulheres. Pode, não tem nenhum problema em relação a isso, tá? Mas eu preciso, de fato, querer adotar. Adotar é um ato de amor, não é um ato de caridade. Você quer fazer caridade? Doa dinheiro para Amamos, doa dinheiro para qualquer outra instituição. Não adote, porque não espere. Mas ele tinha que ser grato. Por quê? O seu filho biológico tem que ser grato? Por que ele tem que passar a vida toda na situação de que ele está devendo porque eu tirei ele da instituição? Não, ele não me deve nada. Ele tem que me respeitar como filho biológico, tem que me respeitar.
É nesse sentido, né? Então, existe essa burocracia toda e depois que você é aprovado, aí vai buscar lá na lista de adoção o que se encaixa com aquele seu perfil. E a partir daí também tem as visitas técnicas. A equipe da vara vai visitar a família antes de você adotar e depois que você adotou. O que acontece é que algumas pessoas, às vezes, não estão preparadas, de fato, para entender o que é adoção. Por isso que precisa se falar mais a respeito. E aí, nesse processo, porque existe um tempo para você passar essa criança para o seu nome, vamos dizer assim, para ela ter o seu sobrenome. Uma nova certidão de nascimento é tirada. E nesse período, até que não tenha, de fato, mudado a certidão de nascimento, ela pode ser devolvida. E é nesse período que muitas famílias devolvem. Mas você concorda que se eu peguei ela hoje, dizendo que eu vou ser a mãe dela, ela já se sente minha filha, já se sente meu filho. Pode demorar 1 ano para sair a certidão de nascimento, mas é só um documento. Eu tenho que entender. É um papel apenas. Eu tenho que entender que emocionalmente aquela criança já me tem como mãe ou como pai. Ah, mas ela me trata mal. Sim. Ela pode me tratar mal, ela pode gritar dizendo que eu não sou sua mãe, né? Ela pode falar um monte de coisa para mim. Mas é aquilo que eu falei lá no começo, lembra? Eles agridem muitas vezes, porque é a maneira que eles encontram de se defender. Nós já fomos, em algum momento da nossa vida, abandonados por algum amor que nós tivemos. Seja na adolescência, seja na vida adulta. E como que a gente se sentiu? Menosprezado. Agora, pensa você não conseguir ficar com a sua família de origem, não importa qual foi o motivo. E uma criança, quando ela é rejeitada pela família adotiva, gente, é um trauma péssimo, porque ela se sente muito mal. Minha mãe e meu pai não ficaram comigo. E agora consegui outro pai e outra mãe que também não quis. Gera uma frustração absurda dentro da criança. Gente, rapidamente, só vou contar algo que nunca saiu da minha cabeça. Foi uma menininha, que ainda foi na época da sede. A família devolveu porque disse que a criança não era dócil. Essa foi a justificativa. Dócil? A criança não era dócil. Devolveu a menininha, ela tinha uns 4 anos. 3 ou 4. Eu lembro do jeitinho dela. Ela estava com um vestidinho vermelho, o dia que ela foi devolvida. Entregaram no portão da Amamos com a sacolinha e ela ficou sentada até a noite lá no refeitório. Não queria soltar a mala, não queria comer, não queria subir para o quarto, porque ela falou: a mamãe e o papai vêm me buscar. Porque a família não falou para ela que estava devolvendo. Falou: você vai visitar os seus amiguinhos, depois eu vou te buscar. Vou ser sincero, ouvindo essa história, é uma covardia sem fim. Por isso que eu acho assim... Por isso que eu não acho tão burocrático, entendeu? As pessoas que querem... Primeiro, né? A pessoa que quer adotar, ela tem de ter uma evolução mental, espiritual, diferenciada. Porque assim... senão você vai entrar num contexto de você... Eu acho que as pessoas devem confundir muito a doação com adoção. Então, tipo, eu quero lá fazer uma caridade, eu adoto. Não é isso. Você vai ter uma pessoa, um filho dentro da sua casa que tem uma outra história totalmente diferente da sua. Então, as pessoas precisam entender como qualquer coisa, mesmo você, vai ter um tempo de adaptação. E isso é muito importante. Se você tem dúvida, nem começa. Porque Sim. Eu acho que a pior atitude que tem é a covardia, igual você acabou de contar. E outra, porque você vai gerar uma frustração. Geralmente, a criança ela tem certos comportamentos que ela está testando. Ela testa. Até onde essa pessoa realmente quer ficar comigo? Pra ela não passar o que ela já passou. Entendeu? E é isso. Se a pessoa ela seguir o coração e falar assim, não... Eu não vou abrir mão de você de jeito nenhum, porque lá atrás a família abriu mão dela. Né? A mãe deixou lá de se tratar da drogadição, ou mesmo não quis nem visitar mais, porque quantos chegam no serviço de acolhimento, a família pode visitar e não vai. Acontece isso também. Muito. Dos técnicos tem que ir lá na casa e conversar e buscar, olha, você pode ir. Eu acho muito mais digno a gente entender assim, olha, eu não tenho filhos, mas eu quero fazer uma inseminação artificial, mas eu não quero adotar porque eu não dou conta de amar uma pessoa que não nasceu de mim. Eu acho muito mais lindo isso, né? Do que você
ir atrás, dizer que vai amar e não amar, é muita covardia. E outra coisa, é o pior assim, ato do ser humano. que me arrepia, assim, a alma, é quando eu escuto assim, ai, mas tem a genética. Se o pai, a mãe era assim, nós temos a vivência com crianças dócil, amorosa, carinhosa, que os pais tinham uma outra história. Isso daí já é o preconceito, amigão. Entendeu? Preconceito. Então, essas coisas assim tem que cair por terra, já. porque isso não existe. TJ, coloca ali, acho que colocaram sobre o bairro, né? E aí a gente vai para É Jardim Aliança. Aliança. Isso. Fica próximo Da empresa de ônibus Urubupungá. né? É isso, TJ. Vamos para considerações? Isso. Cruel é devolver como se fosse objeto. Mas hoje É isso. Hoje é muito complicado. A gente Tem um filho, vai devolver para quem? O seu filho biológico você devolve? Para Não, Jesus? eu estou devolvendo. É que, na verdade, hoje em dia, eu acho que a sociedade mudou muito valores, se perdeu muita coisa, então eu acho que é muito complexo. Hoje tem muita coisa que é vendida em prateleira que não é para ser vendida em prateleira. Apesar que eu vou te falar uma coisa, viu? Tem muito adolescente aí que a família tá tirando fora de casa porque o adolescente é transexual, é homossexual. É falta de evolução. E aí, não quero. Vai pra rua. E aí ele entra num processo de prostituição, de uso de droga, etc. e tal. Então, o assunto é muito É por isso que eu falo, a extenso. gente precisa de educação. E a gente Exatamente. precisa de espaços como esses que vocês estão dando para que se fale sobre esses assuntos. Sim, com Né? Precisa, as pessoas precisam se instruir, precisam buscar, né, entender mais o ser humano, porque nós somos humanos, né, gente? E a gente fala tanta coisa e tem algumas atitudes extremamente desumanas. Ó, pessoal, você que quer saber do endereço para mandar doações lá pro bazar, tá ali, ó, Avenida Presidente Médici, 1303, Parque Bandeiras ou Jardim Aliança, em Osasco, São Paulo. É só perguntar onde é Urupungá, que todo mundo sabe. É. Antes era Parque Bandeirantes, aí virou Jardim Aliança, porque o povo muda os nomes até dos bairros. Adriana, aproveita agora que nós estamos no momento de considerações, fala sobre as redes sociais, como encontrar, doar, pode repetir tudo novamente, que é importante que a gente pode pegar um público que não estava conosco, né? Bem, então assim, gente, se cada um de nós queremos mudar e transformar essa sociedade, a gente precisa começar por nós mesmos, né? Temos que mudar o jeito de olhar o outro, o jeito de olhar as situações e buscar auxiliar as pessoas. Às vezes eu não sei como ajudar alguém, né? Às vezes eu falo assim, eu vou ajudar quem está na rua, como que eu começo? Comece por uma instituição. Existem várias instituições e aqui eu estou falando da Amamos, né? Então ajude a instituição Amamos, entre nas nossas redes sociais, sigam lá, compartilhem, porque a gente está sempre postando as necessidades, né? Então, nós estamos no Instagram, @ONGAmamos. O nosso site é www.amamos.org.br. Lá você vai entender e saber um pouco mais sobre a história da Amamos, entender quais são as necessidades e vai poder também se cadastrar para ser um sócio, para ser um amigo da Amamos, para adotar a Amamos. Adote essa ideia de transformar a vida de alguém. Saiba que alguém pode ser muito mais feliz com a sua doação, com o seu entendimento, né? Vem com a gente, acredite com a gente. A gente acredita num mundo melhor e a gente acredita que no fim do túnel tem uma luz. E essa luz há de brilhar na vida de todos. Parabéns. Eu queria, em nome do Instituto Terceiro Setor, agradecer muito a sua participação, né? Eu sei que você deixa ali tua família, todo bem cansada aí de uma jornada aí que eu sei de trabalho, mas eu queria muito te agradecer por estar aqui nessa parceria com o Instituto Terceiro Setor, fazendo parte aí desse projeto que a gente vem desenvolvendo com muito carinho, com muita dedicação.
E muito obrigada. Sinta-se sempre acolhida pelo Instituto Terceiro Setor, viu, Adriana? Eu agradeço, vocês são os queridos. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Podisticando. Muito obrigada, Podisticando. Né? I3S, Elaine, todo mundo. E fala também como encontrar o I3S, como encontrar a Miliana, o pessoal tudo lá. Isso, inclusive, o Instituto ele não atende só Osasco, tá? Nós temos organizações em outros municípios, cidades e até em outro estado. Então, nós fazemos um trabalho de consultoria, assessoria para as organizações, nós temos projetos e damos a formação, porque nosso foco é da formação, para que as organizações possam se capacitar, se fortalecer, e para que elas também consigam encontrar meios de sobrevivência, né? Como que a gente consegue administrar tudo isso? Que não é fácil. Então, estamos nas redes sociais, que é o www. Instituto I3S, Instituto Terceiro Setor, tá bom? Então, vocês podem estar nos procurando e fazendo contato com a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha cola. Não, tem de ter cola. Tem de ter cola, não adianta. O e-mail é contato@i3s.org.br. Nós estamos situados na Presidente Castelo Branco 114, no centro de Osasco. Tá? Passem lá, liguem, entrem em contato, nós vamos ter o maior prazer de recebê-los, inclusive as instituições queiram tirar alguma dúvida, o que a gente vai estar colhendo, conhecendo um pouquinho a instituição, fazendo um diagnóstico, né? A gente costuma falar, a gente faz um diagnóstico. Um raio-x. E aí dá as orientações para que aquilo que é possível e qual caminho, de repente, é bom para essa instituição. Isso daí é um serviço que a gente também disponibiliza para quem for lá tomar um cafezinho com a gente. Tá bom? Muito obrigada. É isso aí, vocês ouviram hoje. Eu acho que o episódio de hoje, o programa de hoje, como colocar ali, entrevista, foi sensacional. Deu para vocês entenderem um pouquinho do que é o terceiro setor, do que é a Amamos. E aquilo, se você quiser, você instituição que está perdidona aí, sabe? Perdida, não sabe, está toda desorganizada, entre em contato com o I3S que eles vão te orientar. Porque nós entendemos que o pessoal, tem muitas instituições ainda, OSC, né? ONG, OSC, que estão perdidas, que precisam ser reconhecidas e precisa toda uma documentação, toda a parte burocrática, e eles vão te auxiliar a isso. Então, entra lá nas redes sociais e não deixe de seguir. E também amamos, pessoal, a gente está próximo do final do ano, esse é o período que o pessoal tem mais amor no coração, tá com o coração transbordando, entra lá em contato, entra nas redes sociais, você tem o bazar é tão simples, você pega algo que não está fazendo nada na sua casa lá, que só está criando volume, entre em contato com eles, direciona, e claro, é igual eu e a minha esposa, nós falamos sempre em casa, só vai doar algo que você usaria, meu. Não vai doar uma roupa cheia de furo, produtos que não tem mais utilidade. Suja. Doe como se você pudesse utilizar novamente. Porque para Amamos, isso daí vai ajudar muito na parte financeira, porque como a Adriana colocou, vai pegar lá o bazar e o bazar vai ser direcionado para as receitas, para os gargalos, porque a gente sabemos que mesmo planejando, o terceiro setor é complexo se manter. 41 anos não é para qualquer um. Ainda mais falando de um terceiro setor, de uma OSC. E é 20 crianças a cada casa? Não, diminuiu. 14 Agora. cada casa, mas de 14 a 16. Hoje nós estamos com 32 crianças. Perfeito. De 0 a 18. 32 crianças para cuidar. E lembrando que tem crianças com questões de saúde mental, com deficiência, com autismo. Temos todos os tipos. Família, então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe nas redes sociais. Vamos deixar na descrição de tudo aqui referente Pix, redes sociais. Quem quiser ajudar depois entra lá. Eu continuo acompanhando porque estaremos com outras ONGs, outras histórias e espero que essas histórias não sejam só para impactar vocês.
que vocês possam ajudar. Isso que é importante. É como a Adriana colocou, ela acredita na luz no final do túnel. E você não vai conseguir chegar no final do túnel sozinha. É melhor um dar a mão para o outro e a lâmpada vai correndo. Chega lá, o cara vai lá e acende. E a gente não precisa esperar chegar no fim do túnel para acender a luz, né? A gente pode acender antes. E isso é importante, assim, não espera... ajude da maneira que você pode, porque a gente entende também que muitas pessoas têm aquele pensamento, eu vou ter para ajudar. Ajuda com o que você tem. Isso daí já também é muito importante. Faça o processo da corrente do bem, ajude. Isso, uma palavra que é muito utilizada hoje, eu acho que faz todo sentido, principalmente eu vejo assim, eu tenho um propósito, mas eu também quero transformar. Eu acho que você precisa participar da transformação. Se não, é igual a Adriana colocou, qual que é o objetivo que você veio para a Terra? Comer, dormir, trabalhar? Não, então é isso aí. Uma boa noite a todos. Estaremos nas redes sociais aí com todo o conteúdo de hoje e espere a próxima ONG que estará aqui conosco. Certo? TJ, acaba daí que eu acabo daqui, igual você fala.